Subtítulo: A evolução do estudo do inconsciente em Jung. Capítulo 1. Título: Sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Temporada 1, Episódio 2. Em Freud, o conceito de inconsciente significa um lugar onde os conteúdos reprimidos ou esquecidos ficam. O inconsciente, para Jung, precisa ser um sujeito atuante, coisa que Freud, ainda que metaforicamente existente, esse conceito não é abraçado, porque Freud explica que existe um sujeito atuante dentro do inconsciente. Mesmo que não seja o próprio inconsciente, esse sujeito atuante no inconsciente é chamado de isso por Freud. Esse sujeito é apresentado na segunda tópica de Freud, quando ele explica o funcionamento do aparelho psíquico humano. Já para Jung, embora exista o isso como sujeito atuante no inconsciente, para Jung existe uma matriz, uma assinatura que, mesmo não sendo personalidades do isso, são matrizes que expressam a existência de um sujeito atuante dentro do inconsciente. Esses sujeitos são chamados de arquétipos. Para Freud, o inconsciente é de natureza exclusivamente pessoal. Embora ele tenha encontrado resquícios do que Jung chama de inconsciente coletivo, quando fala sobre conteúdos arcaicos mitológicos no inconsciente, ele não afirma a existência desse inconsciente coletivo. Sobre a divisão do inconsciente, Jung diz que Freud repousa seus estudos em uma camada acima de seus estudos. Não usaremos aqui a mesma palavra que Jung diz, pois sabemos que o inconsciente é um espaço gigantesco e dizer superficial, como Jung diz, menospreza o tamanho do conhecimento adquirido por ele através de Freud. Então, não usaremos a palavra superficial, mas usaremos uma explicação de camadas, onde o inconsciente é uma esfera em todo e no seu centro estará aquilo que Jung afirma ser o inconsciente coletivo. Para Freud, o inconsciente é indivisível, é um todo. Já para Jung, existem divisões. Então, para efeito didático, usaremos a explicação onde cada um desses conceitos se aplica. Para Freud, o inconsciente é o todo, no qual Jung chama de inconsciente pessoal. Mas para Jung, existe o centro, um lugar profundo como o núcleo da Terra. Esse lugar é chamado de inconsciente coletivo. Essa região profunda, chamada de inconsciente coletivo, não tem origem em experiências ou aquisições pessoais. Sendo assim, o conteúdo do inconsciente coletivo é um conteúdo inato, ou seja, não aprendido. Esse conceito de comportamento inato é estudado pela etologia e pode ser aplicado em vários ramos da ciência, principalmente na psicologia, onde repousava os behavioristas, mas no caso de Jung e Freud, o comportamento animal está ligado ao conceito darwinista, ou seja, anterior ao pensamento behaviorista. Então, é possível afirmar que a psicanálise estuda também o comportamento humano antes da psicologia e está direcionada pelo conceito darwinista. Jung adota o nome dessa camada profunda de inconsciente, como sendo inconsciente coletivo. Por esse entender que o conteúdo processual ali é de caráter não pessoal. Não é um conteúdo individual do homem, mas sim um conteúdo universal. Jung chama de conteúdo universal, pois esse conteúdo são modos de comportamentos que são congruentes, ou seja, ainda que não sejam levados a sério, eles continuam a existir. Jung diz que o conteúdo do inconsciente coletivo é idêntico em todos os seres humanos.
Em suas palavras, o conteúdo do inconsciente coletivo cria algo além do pessoal. Seria algo comum, constituindo assim, como ele diz, constituindo, portanto, um abstrato psíquico comum da natureza psíquica, suprapessoal que existe em cada indivíduo. Jung, 1969, página 15.